Fala aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos um pouco mais sobre os gráficos no movimento retilíneo uniforme. Os objetivos desta aula são compreender os gráficos ST e VT, retirar informações relevantes ao movimento de um corpo utilizando os gráficos e utilizar os gráficos para explicar situações cotidianas, ou seja, situações do dia a dia. O gráfico ST é o gráfico que vai comparar a posição ou o espaço em função do tempo. Inicialmente, eu apresentei uma tabelinha onde estão dispostos a posição onde o móvel se encontra a cada instante. Se você analisar essa tabela, no tempo 0, o móvel se encontra na posição 0. No tempo 2, na posição 10. No tempo 4, na posição 20. E assim sucessivamente. Se você já assistiu a aula de movimento retilíneo uniforme, você entende que a velocidade desse corpo é de 5 metros por segundo. Para calcular a velocidade dele, é só dividir a posição pelo tempo. Lembrando que ele está em movimento retilíneo uniforme e a velocidade desse móvel não mudará, sempre será a mesma. Ou seja, por essa tabela, eu já sei calcular a velocidade. Mas será que só de analisar o gráfico eu conseguiria calcular essa velocidade? Antes disso, vamos entender como eu monto um gráfico. O gráfico ST vai ser a posição pelo tempo representada desta maneira, onde S está no eixo Y e o tempo no eixo X. Observa que esses pontos eles são exatamente o par ordenado, posição e tempo. Ou seja, no tempo 0, ele está na posição 0. No tempo 2, está na posição 10. No tempo 4, posição 20. No tempo 6, posição 30. No tempo 8, posição 40. E no tempo 10, posição 50. Aqui tem uma característica muito marcante desse movimento. O gráfico posição pelo tempo para o movimento retilíneo uniforme é representado por uma reta. Essa reta vermelha que está aí expressada. E através dessa reta, nós vamos conseguir calcular a velocidade. Mas antes de calcular essa velocidade, vamos entender como eu vou classificar esse gráfico em progressivo ou retrógrado. Estou aqui apresentando dois gráficos, o da direita e o da esquerda. Pensando matematicamente, o gráfico da esquerda ele é uma função crescente. Se ele é uma função crescente, a velocidade é positiva. E quando a velocidade é positiva, eu falo que esse movimento é progressivo. O da direita é uma função decrescente. Função do primeiro grau, né, pessoal? E essa função decrescente representa a velocidade negativa. E quando a velocidade é negativa, eu classifico esse movimento como movimento retrógrado. Agora vamos entender como calcula a velocidade nesse gráfico ST. Olha aqui, representei nessa imagem o gráfico crescente de velocidade positiva, o movimento progressivo. Observa que eu coloquei ΔS e ΔT. ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. Nós sabemos que a velocidade, ou velocidade média, pode ser calculada através de ΔS sobre ΔT. Dividir ΔS por ΔT. Você consegue observar um triângulo formado entre a reta, o cateto oposto, cateto adjacente, e essa reta aqui seria a nossa hipotenusa. Se o ângulo alfa está nessa posição, ΔS é o cateto oposto a alfa. ΔT é o cateto adjacente a alfa. Se eu quero uma razão ou uma relação entre ΔS e ΔT,
Eu sei que a função tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu quero calcular matematicamente a velocidade nesse gráfico, é só eu calcular a tangente de alfa. Se por acaso você ainda não viu essas relações métricas de um triângulo retângulo, sugiro que você veja uma aula de matemática explicando isso. O que é o cateto oposto, cateto adjacente, seno, cosseno e tangente. Vamos ter valores de ângulo. Por exemplo, 45 graus. Se esse ângulo alfa fosse 45 graus, quanto vale a velocidade? Eu sei, por uma tabelinha que nós usamos, que a tangente de alfa vale 1. Então, a velocidade desse móvel seria 1 metro por segundo. Tudo bem? Vamos prosseguir. O próximo gráfico que nós vamos estudar é o gráfico velocidade pelo tempo. Nele estará expressado a velocidade a cada instante. Nesse móvel, nesse corpo, nós temos a certeza que a velocidade não pode mudar. Ou seja, o gráfico não pode ser desse tipo aqui, crescente ou decrescente. Ele tem que ser uma reta paralela ao eixo. Desse modo que eu vou representar agora. De mesma maneira, eu consigo classificar o movimento? Sim. O gráfico da esquerda, a velocidade é positiva, porque essa reta vermelha está acima do eixo do tempo. Se ela é positiva, o movimento é progressivo. Se ela é negativa, pois está abaixo do eixo do tempo, o movimento é classificado como retrógrado. Uma propriedade muito importante desse gráfico é a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Geralmente, as figuras que vão aparecer para vocês são quadrado, retângulo, triângulo, no máximo um trapézio. Se você não lembra como é que calcula a área do quadrado, triângulo, trapézio, dá uma olhadinha na aula de matemática, pois nesse momento nós vamos precisar muito dessas figuras. Lembra, a propriedade do gráfico velocidade pelo tempo é que a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento, à posição, ao espaço percorrido. Aqui eu trouxe duas questões para a gente calcular velocidade, distância em função do tempo. Essa primeira questão fala assim, ó, o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. Observa que ele me deu dois pares ordenados, ó, posição 5, tempo 1. Posição 8, tempo 2. Lembra que velocidade, ou velocidade média, vai ser ΔS sobre ΔT? Eu consigo calcular essa velocidade, ou velocidade média, fazendo a relação entre os dois. Qual é a posição final? 8. Qual é a posição inicial? 2. Ah, professor, eu podia fazer entre 5 e 2? Poderia. Ou entre 8 e 5? Poderia. Por quê? Para todos esses pontos que foram dados, a velocidade vai ser sempre a mesma. A velocidade é constante, ela nunca muda. O que eu fiz? Eu peguei a posição final, 8, diminuída a posição inicial, 2. O tempo final, 2 segundos, e o tempo inicial. O tempo aqui, ó, que ele estava na posição 2, é 0. Aí fica 8 menos 2, 6. 2 menos 0, 2. 6 dividido por 2, 3 metros por segundo. Essa questão pareceu muito simples, né? E é. É só você entender
da onde estão saindo esses valores e replicar, que isso vai ser sempre assim. E isso sempre é cobrado nos concursos. A outra questão é um pouco mais direta. O movimento uniforme de um móvel, durante certo tempo, está representado abaixo. Marque a alternativa correta. Observa que essa questão é questão de vestibular. Hein? Letra A. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel. Letra B. A velocidade do móvel é constante. Letra C. A aceleração é determinado valor diferente de zero. Letra D. A velocidade do móvel é constante. Beleza. Um está me falando que tem aceleração, e isso é falso, porque isso aí é um movimento retilíneo uniforme, e nós sabemos que nós não temos aceleração. A letra A fala que faltam dados, mas não faltam dados nenhum. Se eu tenho um gráfico ST, eu sei que para achar a velocidade, eu posso calcular a tangente de 45. E eu falei anteriormente que, matematicamente, nós temos uma tabelinha, e na tabela expressa a tangente de 45 graus como 1. A resposta certa é a letra D. Obrigado por ter assistido mais essa aula. Não deixe de fazer os exercícios propostos para esse módulo. Fique com Deus e até a próxima.